Chegamos ao momento da palavra, momento em que dedicamos a nossa atenção para a ministração da Santa Palavra de Deus. Hoje sendo o último dia, o grande dia da festa, quero convidar a Igreja do Senhor para a última lição de número 7, que vai nos falar de Pedro, o discípulo intrépido. Quero tomar como base para esta reflexão o que está escrito no Evangelho de Jesus, escrito por São Lucas, capítulo de número 22. Nós leremos o versículo de número 32, que nos diz: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Queridos irmãos, nós estivemos esses dias estudando neste simpósio, que foi de grande aprendizado para nós, acerca dos discípulos de Jesus. Estivemos na abertura estudando acerca de André e de Tiago e vimos as qualidades. Primeiro nós vimos o que é ser um discípulo, vimos o discípulo como sendo um aluno, e mais do que um aluno, aquele que acompanha os passos e modo de viver do seu mestre. Estudamos sobre André e aprendemos como André era aquele que preferia não aparecer, mas trabalhava nos bastidores, e como foi importante para a gente esta aula. Cada um de nós se identificou, por certo, com um desses discípulos. Nós aprendemos com Tiago, este sendo o Tiago o maior, e depois estivemos aprendendo acerca de Filipe, e como Filipe era aquele que era o matemático. Filipe era o da razão, o da lógica, o das ciências exatas. Se o senhor tivesse 200 dinheiro, daria para comprar um pedaço de pão para cada pessoa. O homem que fazia conta e foi surpreendido com as grandes coisas de Deus, com os milagres de Deus. O homem que queria que o Senhor Jesus mostrasse o Pai. Mostra o Pai e já basta, a gente já está satisfeito com isso. E o Senhor estava dizendo: eu quero lhe dar uma experiência pessoal maior. Nós vimos acerca de Bartolomeu, que também recebe o nome de Natanael, e a gente aprendeu como o Senhor viu nele uma figura de um verdadeiro israelita, de uma pessoa sem hipocrisias, sincera, reta, sem dolo. E nós aprendemos que este também tinha as suas dificuldades, e em meio às suas dificuldades, o Senhor diz para ele: olha, daqui por diante tu verás os céus abertos. Era Jesus dizendo: eu quero que você fique focado, não é na terra, que você mude o seu foco para o céu. Estivemos estudando sobre Mateus, e como foi importante para a gente aprender sobre Mateus,
também um homem que, apesar de uma vida errada, um homem que era cobrador de impostos, e ele cobrava impostos. Cobrar imposto não era, ou seja, não era coisa errada. Acontece que os cobradores de impostos naquela época, eles cobravam imposto para Roma, cobravam dos seus compatriotas, e ainda existia uma cobrança extra que eles cobravam e que dava o direito a eles. Então eles usurpavam daqueles que por eles passavam, e também eram absurdos, porque eles estavam selecionava quem pagaria e o que pagaria e quanto pagaria. E a gente viu que este homem, vivendo nesta vida, enricando ilicitamente, mas quando Jesus, que é aquele que não olha para a aparência, não vê como vê o homem, não escolhe como o homem escolhe, Jesus passou lá na alfândega, passou na coletoria, estava Mateus sentado, e Jesus disse: segue-me. E Mateus deixou tudo e seguiu a Cristo. Nós aprendemos com Tomé, que é aquele que é o ícone da incredulidade, da falta de fé, daquele que precisa crer. Até se diz um adágio: é o crente Tomé. Aí já se sabe, é o crente que não crê. Quando alguém não está acreditando muito em alguma coisa, aí já se atribui a ele esse título de Tomé. E nós vemos como Deus, o Senhor Jesus, também tratou com Tomé de uma forma especial, a ponto de dizer a Tomé: Tomé, seja crente, não incrédulo. E já no final, o Senhor dar a Tomé um privilégio muito grande. Sabe qual foi? Disse: Tomé, venha para aqui, para pertinho de mim. Trouxe Tomé para pertinho dele e disse: vou te dar uma outra oportunidade, Tomé. Toca em mim, toca no meu lado, toca nas minhas mãos. Como Jesus, ele é misericordioso e paciente, mesmo em meio à nossa incredulidade, ele tem paciência e diz: traz a gente para pertinho dele, ainda diz: toca, você vai passar a crer. E a gente muda, é reconfigurado e diz assim: Senhor e Deus meu, me ajuda na minha incredulidade. Estivemos hoje à tarde, pela graça de Deus, estudando acerca de João aqui, e vimos como fora este discípulo de Jesus, um discípulo que é conhecido e ficou denominado como o discípulo do amor, o discípulo amado. E nós vimos hoje, a base das Escrituras, como era este discípulo que, apesar de ser considerado o discípulo amado, o apóstolo do amor, ele era um homem de um temperamento muito forte. Era um homem que queria pegar também e aproveitar as oportunidades. Ele tinha um temperamento tão forte que um dia passou e não gostou da receptividade dos samaritanos. E o que é que ele diz a Jesus? Sabe o que é que tu faz, Jesus? Desce fogo do céu, queima essa gente ruim tudinho, Jesus. Era desse jeito o temperamento de João. João era aquele que, uma outra oportunidade, ele pede a Jesus, veja como ele era: será que é possível, Senhor, deixar eu e meu irmão ficar sentadinhos junto do Senhor? Lá no céu a gente fica lá, a gente não quer muita coisa não, mas deixa a gente pertinho do Senhor, um na direita, outro na esquerda, a gente fica quietinho lá. Imagine como era então João. Ele tinha estas características. Um outro detalhe de João é que, em uma certa ocasião, ele encontra alguém
profetizando, e ele, ciumado ou alguma outra coisa qualquer, vai dizer a Jesus: repreende aí, Jesus, está profetizando aí. Então ele tem essas qualidades, e o próprio Jesus chama ele e o irmão dele de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, ou seja, aquilo que é forte, que é de ímpeto, que é de força. Era um temperamento forte, mas nós vimos o amor de João com o amor de Jesus, ficou tão intrínseco, a amizade ficou tão profunda, que quando chega já no final da sua partida, o Senhor mostra, revela a João algo maravilhoso que poucos tiveram o privilégio de ver o que João viu. E ele morre já velhinho. Conta-se que ele foi colocado em uma igreja já em idade bem avançada, e tudo o que ele chegava era dizer: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E alguém perguntava: por que, pastor João? Este é o mandamento que ele mandou: amai-vos uns aos outros. Bendito é Deus para todo sempre. Mas hoje nós iremos meditar um pouco acerca de Pedro. Pedro, o discípulo intrépido. Nós vemos já o próprio título que foi dado para esta aula. A gente já vê quais as características de Pedro. Primeiro, eu gostaria de discorrer nessa oportunidade, mas quem é Pedro? Quem é este Pedro de que nós iremos tratar nesta noite? Primeiro, Pedro, ele tem o seu nome original, que traduzido do hebraico, traduz-se de Simeão. A gente encontra isso em Atos capítulo 15, e o versículo de número 14, e significa, ou se traduz, Deus ouve. Ainda esta palavra Simeão, a sua abreviatura é Simão, e Simão significa ouvir. Nós vamos encontrar Pedro sendo chamado pelo menos de uns 3 ou 4 nomes: Simeão, Simão, Cefas. Nós vamos encontrar a forma de chamar Simão também Cefas, que é uma palavra aramaica, é uma forma aramaica que é dado a Pedro o seu nome, e é chamado de Cefas. E Cefas significa rocha. A gente vê isso em João capítulo 1, versículo de número 42. E Paulo também, quando a gente lê 1 aos Coríntios, capítulo de número 15 e versículo de número 5, quando Paulo está falando acerca da ressurreição de Cristo, Paulo faz menção a Pedro e o chama de Cefas. Diz: foi visto também por Cefas, bendito é o Senhor para todo sempre. E depois foi visto pelos 12. Pedro, ele é uma palavra que traduz-se do grego, e esse termo grego é Petros, e Petros se traduz como pedra pequena, fragmento de pedra. Bendito é Deus para todo o sempre. Pedro, ele tem um momento em que ele tem uma revelação de Deus, e ele revela isto, e nesta revelação, quando o Senhor diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, alguém, um grupo religioso, quer defender que Jesus estava dizendo de que a pedra em que Jesus estava se referindo era Pedro, mas Pedro, ele próprio tira esta dúvida, para que ninguém fique duvidando e achando que ele é a pedra, que é a base da igreja. Não, senhor. O próprio Pedro, nós vemos ele explicando isso, quando a gente lê a primeira carta do apóstolo Pedro,
isso no capítulo de número 2, os versículos de número 4 e o versículo de número 5, Pedro vai explicar. Ele, Jesus de Nazaré, ele é a pedra principal, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Aí ele diz: nós somos pedras vivas, pedrinhas, fragmentos que fazemos parte deste edifício, desta edificação que o Senhor está fazendo, e que a base é Ele próprio, é a pedra principal. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? Porque é pedrinha fazendo parte dessa estrutura que o Senhor está formando e que é a sua igreja. Bendito é o Senhor para sempre. Eu sou feliz. Como disse o irmão Galvão cantando, eu sou feliz. Porque eu sou uma dessas pedrinhas. Eu tenho certeza que eu faço parte desta construção, deste edifício. Pedro disse: vocês são pedras, não é pedra morta não lá. Também não é pedra de tropeço não. É pedras vivas. Pedras que se movimentam. Oh, bendito é Deus para todo sempre. Mas Pedro também tinha uma família. Pedro era filho de Jonas. Por isso que Jesus o chama em Mateus capítulo 16 e versículo 17. E João capítulo 1 e versículo 42, que já citamos, Pedro o chama de Simão Barjonas. Jesus estava utilizando-se de um termo aramaico bar. É um prefixo que se traduz como filho de. Tu és filho de Jonas. Pedro era filho de Jonas. Mateus capítulo 4, versículo 18, vai revelar que Pedro, ele era irmão de André. Pedro também era casado e morava em Cafarnaum. A Bíblia mostra isso em Marcos capítulo 1 e versículo de número 21, versículo 29 e versículo de número 30. Pedro teve várias experiências com Jesus. Pedro, ele vivenciou experiência, e a primeira ou uma das primeiras experiências que Pedro ele teve com Jesus foi dentro da sua própria casa. Um dia Pedro leva Jesus na casa dele, e quando chega lá, a sogra de Pedro estava acamada, estava enferma, e Pedro leva Jesus até lá. Jesus toca aquela mulher e ela se levanta, ela é curada e vai preparar a refeição para Jesus e para os seus discípulos. Jesus cura a sogra de Pedro. Foi um milagre dentro da sua casa. Bendito é o Senhor para todo sempre. Pedro teve uma experiência maravilhosa no começo do ministério terreno do Senhor Jesus. Pedro, ele empresta o seu barco para Jesus fazer uma pregação para uma grande multidão. A gente vê isso em Lucas capítulo 5 e versículo de número 3. Você já pensou que privilégio? O barco de Pedro tornou-se púlpito de Jesus. Que coisa boa quando a gente coloca o que a gente tem à disposição de Jesus. Ele ocupou-se com as coisas de Jesus. E Jesus cuidou das coisas de Pedro. Bendito é Deus para todo sempre. Pedro, conforme a orientação de Jesus, ele lança a rede em alto mar. E como resultado da sua obediência, ele faz uma pesca maravilhosa, conforme Lucas capítulo 5 e versículos 4 ao versículo 8.
Pedro fez uma revelação, aliás, uma confissão de que o céu havia lhe revelado. Quando o Senhor está perguntando acerca de quem era ele pergunta aos discípulos: o que é que dizem os homens ser o Filho do Homem? E um disse: estão dizendo que o Senhor é Elias, estão dizendo que o Senhor é Jeremias, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Pedro se levanta e disse, e Jesus pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro se levanta e diz assim: tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi o céu, a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o céu que te revelou. É nesse momento que Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta tua afirmativa, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Oh, bendito é Deus para todo sempre. E Jesus, ele continua a falar. Eu acho interessante a Bíblia Sagrada, é que ela, ao longo desses dias que estivemos estudando os santos homens de Deus, os discípulos, nós entendemos que a Bíblia, ela não apenas apresenta as virtudes destes homens de Deus, mas apresenta também as fragilidades destes homens, as limitações destes homens, as fraquezas destes homens. Perceba que neste mesmo discurso, se você prossegue a leitura em Mateus capítulo de número 16, você vai perceber que na sequência do texto, nós encontramos o Senhor falando com os discípulos e dizendo a eles acerca da sua morte e da ressurreição. Aquele mesmo Pedro que ali naquele momento estava tendo uma revelação do céu, agora estava emprestando a sua boca para o diabo, para se manifestar como um peninha de Jesus, enquanto Jesus dizia: é necessário que eu seja entregue às autoridades e seja morto, mas que eu ressuscite ao terceiro dia. Aí Pedro se levanta mais uma vez, como intrépido, como aqui o escritor escreveu e o intitulou. Aí disse: não, Senhor, pelo amor de Deus, tenha pena do Senhor, Jesus. E Jesus, o mesmo que elogiou a Pedro naquele momento, poucos minutos antes, agora se vira e diz: para trás de mim, Satanás. As experiências de Pedro foram as mais diversas com o Senhor Jesus. Mas Pedro, ele desfrutou de grandes privilégios com o Senhor. Foi Pedro que Jesus havia dito aos discípulos: afastem-se um pouco da água, atravessem para o outro lado. E os discípulos atravessaram, e o Senhor: não, eu vou ficar aqui um pouco despedindo a multidão. Jesus despede a multidão, sobe ao monte para orar. E a quarta vigília da noite, o barco já era açoitado pelas ondas. E Jesus caminha por cima das águas, em direção àquela embarcação em que estavam os seus discípulos. Espantados, atônitos, eles disseram: é um fantasma. A gente agora, pronto, além da gente estar já morrendo afogado, vem um fantasma. Aí de repente o Senhor grita e diz: não temas, sou eu. Oh, bendito é Deus para todos sempre. O Jesus que acalma a tempestade estar aqui nesta noite.
De repente você chegou e a tempestade tem se levantado, e agora levantou-se de uma maneira tal e aparece uma situação inusitada que você diz: esse fantasma veio para me amedrontar, veio para agora acabar com a gente. Não, não temas, é o Senhor que se aproxima de uma forma sobrenatural por cima das águas, por cima das ondas, contra o temporal em direção para trazer vitória a esta história. Pedro, ousado como era, foi Pedro mais uma vez com o seu temperamento, com a sua intrepidez. E Pedro diz: Senhor, então se é o Senhor, me mande ir ter contigo, caminhando por cima das águas. Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro desce do barco. Era um homem de coragem também. Talvez motivado pelo seu temperamento, ajudasse a sua coragem. Obrigado. Pedro caminha por cima das águas. De repente, Pedro deixa de olhar para Jesus. Perceba a oscilação deste discípulo. Uma hora está tendo a revelação do céu. Daqui a pouco está dizendo: tenha pena do Senhor, para que o Senhor morrer, para que o Senhor ressuscitar. Jesus está repreendendo ele, dizendo: para trás de mim, Satanás. Daqui a pouco ele está dizendo: se é o Senhor, me manda ter contigo, eu estou cheio de fé. Quando ele começa a caminhar, daqui a pouco, ele tira o olhar de Jesus e começa a perecer. Que homem oscilante. Será que você já se teve assim? Em alguma situação na sua vida? Você se levanta e se levanta: vai dar certo. Não vai dar certo. Eu vou vencer. Eu vou ter vitória. Daqui a pouco aí você diz: será? Será? Estou vendo as coisas tão difíceis. Estou vendo a onda se levantar tão contrária. Pedro era este homem oscilante. Jesus toma-o na mão e diz: por que tu duvidaste, homem de pouca fé? Jesus está perto para erguer. O bendito é o Senhor para sempre. Deixa-me adiantar por conta do tempo. Pedro teve o privilégio. Pedro era um homem que o seu temperamento às vezes o atrapalhava, é bem verdade. Pedro, imagine como é que Pedro era. Vai passando no templo, vão entrando no templo. Nós falamos agora há pouco acerca do imposto, ou seja, uma síntese, ou estudamos também em uma das aulas, quando estudamos sobre Mateus. Mas tinha o imposto que era pago no templo. E Jesus vai entrando no templo e todos passam. Imagine quem vão perguntar acerca do tributo de Jesus. A Pedro. Logo a Pedro, com temperamento forte. Ei, Pedro, vem cá. O teu mestre paga imposto. Aí Pedro vai: paga. Entrou. Parece que eu estou vendo, Pedro todo invocado. Paga. Entrou. Interessante é que quando a gente defende as causas de Jesus, Jesus defende as nossas causas. Eu vou repetir: quando a gente defende as causas de Jesus, Jesus defende as nossas causas. É claro, Jesus ia na frente. Talvez Jesus nem percebeu que Pedro foi interrogado, foi abordado. Mas Jesus viu. Jesus para e volta: ô Pedro, vem cá. De quem é, Pedro, que se deve cobrar o tributo, o imposto? É dos estrangeiros ou dos filhos, dos da casa? Ô mestre, é dos estrangeiros. Então, Pedro, por que tu está assim tão preocupado? A gente não deve nada não. Mas para eles não ficarem murmurando, pega o teu anzol. Tu ainda tem aquele anzol aí? Tem. Pega teu anzol. Vai lá no mar. Joga o teu anzol lá no mar. Pega um peixe.
Agora, Pedro, não maltrata o bicho, não. O primeiro peixe que tu pegar, abra a boca dele, com carinho, Pedro, para não maltratar o bichinho. Dentro dele, Pedro, vai ter uma moeda. Aí tu paga o imposto por mim e paga o teu também. E aproveita, Pedro. Eu estou cuidando das tuas coisas, Pedro. Oh, meu Deus. Pedro defende Jesus diante dos cobradores de impostos. Meu mestre paga. Aí Jesus disse: vou te defender, Pedro. Eu vou pagar o teu também. É interessante, irmãos, que Pedro vai para o mar com um anzol. O primeiro peixe vem. Como Jesus orientou, abre a boca do peixe. E dentro da boca do peixe estava um estáter. O estáter é uma moeda grega que equivale a 4 didracmas. O imposto que era pago eram 2 didracmas. O valor que tinha lá era exatamente o valor correspondente ao pagamento do tributo de Jesus e o de Pedro. Deixa eu dizer para você algo interessante que veio do meu coração. O Senhor tem a providência do tamanho da tua necessidade. Segura essa palavra. O Senhor tem e sabe onde está a providência que é do tamanho da tua necessidade. Aquieta-te, descansa. Oh, glória ao nome de Jesus. Pedro teve várias experiências com o Senhor. Pedro teve o privilégio de, assim como João, como nós falamos hoje à tarde, ele teve o privilégio de estar entre os mais íntimos de Jesus. Ele teve o privilégio de, quando Jesus tinha uma reunião, chamou: vem cá Pedro, vem cá Tiago, vem cá João. Eu tenho uma reunião ali com Elias e com Moisés, e eu preciso de vocês para me acompanharem e participar, assistir essa reunião. Ele participou, estava presente na transfiguração. Pedro, quando Jesus foi curar a filha de Jairo, se a gente ver a história, a gente vai ver que Jesus chega em Cafarnaum, Jairo vai ao encontro de Jesus. Mestre, o senhor pode ir lá em casa, minha filha está já morrendo. Jesus disse: eu vou. E foi com ele. No meio do caminho aparece aquela mulher da história que a gente já sabe do fluxo de sangue. Jesus para, atende a mulher. Daqui a pouco aparece o mensageiro da morte para Jairo. A menina morreu. Não precisa o senhor mais se preocupar com isso. Jesus estava perto e disse: Jairo, não temas, crê somente. Eu não sei o que é que Jesus fez com os demais discípulos, se deixou tomando conta da multidão, mas a gente percebe a multidão chegando somente até ali. Dali para frente, Jesus chama Pedro, Tiago e João para ir com ele à casa de Jairo. Somente Pedro, Tiago e João entraram na casa juntamente com os pais da menina e Jesus. Pedro teve o privilégio de ver milagres. Oh, que coisa boa! Pedro teve também o privilégio de ver Jesus multiplicar pão e peixes e alimentar a multidões. Pedro, as suas fragilidades eram tantas que o Senhor um dia avisa Pedro: Pedro,
Deixa eu te informar. Satanás pediu para cirandar contigo, mas eu não permiti. Jesus conhecia o temperamento de Pedro. Jesus sabia que Pedro não aguentava muita coisa, era pavio curto. Porque às vezes as pessoas que têm temperamento forte, sabe o que é que o inimigo faz? Ele chega começando gente, colocando gente para afrontar ele. Para dali começar a tormenta, a perturbação, e o inimigo fazer o quê? Pegar o crente e se andar com ele, para lá e para cá, para lá e para cá. A vantagem, a bondade, a misericórdia de Deus é tão grande na vida da gente, é que Jesus está lá e diz, opa, com Pedro não, com este não, com este não. Jesus está no comando da nossa vida, não obstante o nosso temperamento forte, mas Ele está nos cercando, protegendo, guardando, senão o diabo se andava com a gente. É Ele que te guarda, que te protege. Quanta gente está aqui no meio da gente hoje, ou talvez nos acompanhando por essa transmissão, gente que não aguentava alguém sequer olhar para ele com a cara feia, e já ia para cima, já ia arrumar a confusão, mas agora o povo passa, e diz coisa, e dá empurrão, e pisa no pé, e ele está lá, é Jesus dizendo, eu não deixo. O diabo está querendo se andar, mas eu não deixo, eu não deixo, eu não deixo, eu sou o teu escudo. Oh, glória ao nome de Jesus para sempre. Jesus avisa a Pedro, mas ele disse também a Pedro, agora Pedro, tem um detalhe, te converte, Pedro. Te converte. Quando tu te converter, confirma teus irmãos, Pedro. Você não vai poder viver o tempo todo com esse temperamento, se desculpando no temperamento. Se converta. Jesus sempre gostava. Interessante, irmãos. Olhe para cá. É interessante é que Jesus, apesar do temperamento de Pedro, mas Jesus gostava muito de Pedro. Jesus sempre tinha Pedro por perto e sempre estava perto de Pedro. Oh, glória ao nome de Jesus. Pedro se levanta e, quando Jesus está falando e dizendo que chegaria o momento de que ele seria entregue e os homens estariam o prendendo e maltratando e levando ele a ser crucificado, aí Jesus disse, muitos de vocês vão se escandalizar de mim. Vocês vão se escandalizar, vão me deixar sozinho. Pedro se levanta e diz, epa, Senhor, eu não. Menos eu, Senhor. Aí Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás, Pedro. Jesus avisa a Pedro. Pedro, ele foi avisado. Jesus repreende a Pedro. Pedro diz, me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Chegou o momento de Jesus ser preso e Pedro estava com a espada. E vai com a espada na orelha do soldado. Eu acho que ele não queria só a orelha, talvez ele queria a cabeça. E o soldado habilidoso pegou na orelha e Jesus pega a orelha, coloca lá, diz, Pedro, embaia a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro há de ser ferido, Pedro. Parecia ser aquele Pedro que disse, não, eu vou contigo até a morte. Daqui a pouco, Pedro está seguindo Jesus de longe. Como Pedro era oscilante.
Ora estava lá, eu vou te defender, Jesus. Eu pego a espada e te defendo. Daqui a pouco estava seguindo Jesus de longe. Lá pelos cantos. Você conhece? Eu nunca vi esse homem. Você é um deles? Eu não sei de que estás falando. Você parece com ele. A tua fala te denuncia. Eu nunca vi este homem. Ainda bateu nos peitos e conjurou. Eita, que Pedro trabalhoso, meu Deus. Naquele momento o galo canta lá do outro lado. Pedro se lembrou-se das palavras de Jesus. Para aumentar a angústia de Pedro, está Jesus lá do outro lado, ouvindo o galo cantar e olhando para Pedro, e Pedro olhando para Jesus lá longe. É como Jesus estivesse dizendo: eu não te disse, Pedro, eu não te avisei, Pedro, tu não tem força em tu mesmo, não, Pedro, tu és frágil. Oh, meu Deus. A Bíblia diz que Pedro sai e vai chorar amargamente. Mas que bom é que Jesus, ele é o Jesus que sempre dá uma oportunidade. Jesus sempre dá uma chance. Jesus é preso, Jesus é chicoteado, Jesus é crucificado, Jesus é morto, Jesus é sepultado. Terceiro dia, lá vai as mulheres visitarem o túmulo para embalsamarem Jesus, o seu corpo. E não encontram Jesus lá. Mas encontram o mensageiro com 2 telegramas, com 2 e-mails. O primeiro, remetente, Jesus de Nazaré. Destinatário, seus discípulos. Diga a eles que eu ressuscitei e vou me encontrar com eles na Galileia, como eu já havia dito. O segundo, remetente, Jesus de Nazaré. Destinatário, esse foi exclusivo a Pedro. Diga que eu vou me encontrar com ele lá na Galileia, conforme eu disse. Como Jesus é de oportunidades. Oh, meu Deus. Talvez se fosse eu, se fosse você, se fôssemos nós, a gente abriria a mão. Eu quero lá saber deste que esteve comigo, eu curei a sogra dele, dei oportunidades para ele estar nos melhores lugares comigo. Ele entrou e na última hora eu avisei a ele, não foi falta de aviso. E ele me nega. Como é que eu posso contar com deste para ser meu discípulo? Eu com um projeto, com um empreendimento tão grande que é a minha igreja, e ele pega e joga tudo a perder. Oh, meu Deus. Como Deus, ele vê a gente diferente. Ele não vê igual ao homem vê, ele não olha como o homem olha, ele não escolhe como o homem escolhe. A misericórdia dele é muito grande. Manda o recado para Pedro. Diga a Pedro que eu vou me encontrar com ele lá na Galileia. Eu não desisti dele, não. Eu não desisti de Pedro. Pedro tinha uma liderança com os demais. Aí Pedro vai, eu vou pescar. Olha os outros, eu vou pescar também. Aí foram pescar. Pescaram não, trabalharam a noite toda. Já amanhecendo o dia, exausto, voltando já, remando, não sei se tinha motor a barco naquela época, ou remando, ou a vela, do jeito que for. Eu só sei que eles estavam voltando. Decepcionados, porque um pescador,
pescadores, não é um pescador, é pescadores, profissionais de pesca. Passaram a noite e não conseguir pegar nada. Aparece alguém lá na beira da praia, lá na beira-mar. Ei, vocês têm alguma coisa de comer aí? Não, a gente trabalhou a noite toda, mas não pegou nada. Então jogue a rede do lado direito. Ô, glória. A gente já está aqui mesmo, já vamos jogar. Joga a rede. Daqui a pouco, será que enganchou? Não, peraí, tem coisa diferente aqui. Aí Pedro olha daqui para lá e disse: é ele. Ele não desistiu de mim. Andei que chorradai camanotria. É ele. Pedro olha e disse: eu conheço ele. É ele não desistiu de mim. O mundo pode ter desistido, a sociedade pode ter aberto mão de mim, mas ele não desistiu de mim. Oh, meu Deus. Onde acontece com a gente quando a gente falha. E de repente a gente diz: mas como é que eu faço uma coisa dessa? Aí daqui a pouco ele se aproxima e a gente ouve a voz dele. Nesta noite ele está vindo ao encontro de alguém aqui. Ele está vindo ao encontro de alguém aqui. Ele está dizendo: eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Saí da água, eu tiro os peixes. Mas algo surpreendente acontece ali. Já tinha ali um foguinho, já tinha brasa, já tinha peixe assado, já tinha pão. Providência. Jesus é providência. É claro, eles estavam com fome, trabalharam a noite toda. Mas já tinha providências de Deus. Sentados, silêncio. Parece que eu estou vendo. Os discípulos ali, admirados, Jesus à volta. Silêncio, Jesus rompe o silêncio. Olha para Pedro. Alguns historiadores dizem que Jesus usa o termo Petrus, agapasme, Pedro, tu me amas. Imagine Pedro feito a um menino quando o pai sabe que o pai precisa acertar as contas com ele, porque ele fez uma trela. Fica assim meio sem querer olhar para a cara do pai, meio olhando para baixo, meio... Jesus chama Pedro: Pedro, tu me amas. Aí Pedro, meio sem eu querer olhar, fitar em Jesus. Ele diz: amo, Senhor. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas.
Jesus olha para Pedro mais uma vez, Pedro ainda meio sem querer fitar os olhos de Jesus. Aí ele pergunta mais uma vez: Pedro, Simão Barjonas. Normalmente quando os pais querem chamar os filhos a uma atenção mais severa, né? Chama pelo nome, fulano de tal. Jesus olha para ele: Simão Barjonas, tu me amas? Aí Pedro cai em si e diz: eu neguei ele 3 vezes. Ele me avisou antes e está me perguntando pela 3ª vez se eu amo a ele. Abaixou a cabeça e disse: tu sabes de tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. É como se quando Jesus perguntasse a primeira vez e ele respondesse, Jesus pegasse a esponja com o sangue dele. Está perdoada a primeira vez, Pedro, que você negou. A segunda vez, pronto, Pedro, a segunda vez está perdoado. A 3ª vez, pronto, Pedro, está perdoado também. A 3ª vez que você me negou, está tudo pago, está tudo acertado. Você é meu pastor, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Oh, bendito é Deus para todos sempre. Andai-me o conodere que me onai. Quantos Pedros estão aqui nesta noite? E Jesus dizendo assim: eu estou apagando, viu? Adamente oconomi hanaemi triocomi. Estou apagando. O temperamento de Pedro era um temperamento muito forte. Mas Pedro agora vai para uma outra etapa da sua vida. Me permita, eu já estou caminhando para a conclusão. Pedro vai para uma outra etapa da sua vida. Jesus diz: olhe, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E todos vão, e Pedro estava lá, cerca de 120 irmãos estavam lá. E no dia de Pentecoste, quando se cumpre o Pentecoste, o som como de um vento veemente impetuoso começa a encher a casa. E todos foram cheios do poder. E começaram a falar outras línguas. Os que passavam olhavam e diziam: estes homens estão embriagados, estão cheios de mosto, o vinho do seu mais alto nível de fermentação. Aí Pedro se levanta. Parece que eu estou vendo os demais companheiros de Pedro, que já sabiam o temperamento dele. Pronto, se ele tiver com uma espada, agora vai ser espadada para tudo quanto é lado. Mas Pedro agora era diferente. Era um discípulo cheio do Espírito. Oh meu Deus! O temperamento de Pedro, Deus agora, o Senhor Jesus vai usar agora para fazer a sua obra crescer e usar com intrepidez na obra dele. E quando o povo fica pensando como é que Pedro vai fazer agora, aí Pedro se levanta: escutai vocês, estes homens que a esta hora do dia vocês veem, eles não estão embriagados, mas isto é o poder de Deus. É o que foi dito pelo profeta Joel. E ele discorre pela Bíblia falando dos profetas acerca do derramamento do Espírito. Hoje está se cumprindo aqui a profecia. Quando Pedro termina de fazer aquela pregação e explicação, quem quer servir a esse Jesus? Quase
3.000 almas levanta a mão e se entrega para Jesus. Era o Pedro agora cheio do poder. Era o Pedro cheio da unção. Um dia Pedro vai entrando no templo, na porta chamada Formosa, e um homem paralítico, aleijado lá, que já era costumeiro estar ali, dai-me uma esmola. Pedro disse: olha para a gente, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro fez um discurso perante o Sinédrio e eles disseram: eu sei qual é a diferença. É que ele estava com Jesus. Eu preciso concluir. Mas foi Pedro que chegou e viu Dorcas, aquela mulher que servia as viúvas, fazendo a roupinha dela. Aí de repente, olha Pedro, pastor Pedro, ela está lá enferma e ela morreu. Aí Pedro chega lá, ora e Dorcas ressuscita. Pedro ficou tão cheio do poder, da unção e do Espírito, que quando Pedro ia passando, traziam os enfermos, os aleijados, os doentes e colocavam no caminho o reflexo do sol, para que a sombra de Pedro, quando passasse, ia curando aqueles que ali estavam. Era o Pedro cheio do poder. Eu quero concluir esta reflexão nesta noite. Olhe para mim, por favor. Você até hoje tem vivido com esse seu temperamento. Você tem vivido com as suas limitações e dificuldades. Tem trazido tristezas e angústia à sua alma, os seus altos e baixos. Em momento que você diz: eu vou pegar o céu agora com a mão, daqui a pouco você fica perguntando: será que eu sou crente mesmo? Mas eu quero orar por você agora. Você não é o único nessa história. Pedro traz essa inspiração para a gente de que é possível ser cheio do poder, cheio da unção, apesar de ter um temperamento forte. Fiquemos em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu não vou pedir para vir à frente, mas se você sente nesta noite que você precisa de mais poder, de ser um discípulo mais ousado como Pedro foi, de sentir mais unção do Espírito como Pedro sentiu. E se você quer, não precisa vir à frente, mas onde você está, você pode dobrar o seu joelho. Nós vamos orar por você. E se prepare, porque assim como foi com Pedro, Ele vai fazer com você. Se você quer mais unção, se você quer mais poder, se você quer mais ousadia do Espírito, se dobre perante Ele e estaremos orando. Não tenha vergonha não. Ó Pai, é no nome de Jesus. Temos pregado a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Olha, Deus, nós estamos daqui para Te dizer: a gente não está satisfeito com a vida medíocre,
com a vida espiritual raquítica, com essa mesmice. Não, a gente não quer isso. A gente quer mais. A gente quer mais poder. A gente quer mais unção. Então, no nome de Jesus, derrama o teu poder, derrama a tua unção, derrama a tua graça a esta moça, a este rapaz, a este servo teu que está de joelho dobrado. É na autoridade do nome de Jesus. Toma ele com o teu poder, toma com a tua unção, toma com a tua graça. Anda, cante, o redei, camano, trimincho. Enche, enche, enche do teu poder, enche da tua unção, enche, Senhor, controla este temperamento terrível que tem perturbado o teu servo, a tua serva. Ai, menor, que teremiquinho, mordai, camano. Vai enchendo, Jesus. Vai enchendo, vai fortalecendo, vai dar uma experiência nova, dá uma experiência diferente. Faz novo de novo, Jesus. Nós não queremos ser igual. Nós queremos ser diferentes, Senhor. Igual o mundo já vive. Tu nos chamaste não foi para sermos iguais, tu nos chamaste para fazer a diferença neste mundo. E aqui estamos nós. Nos enche de poder, nos enche de força, nos enche de autoridade do céu. É no nome de Jesus. Batiza, Senhor, com o Espírito Santo nesta noite. Sim, meu Jesus, batiza com teu Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo esta moça, este rapaz. Batiza com teu Espírito Santo. Só tu podes batizar, Jesus de Nazaré. Batiza, batiza. Abre a tua boca nesta noite. Abre esta boca, glorifica, 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 glorifica. Ele quer te batizar. Ele quer te encher. Abre a tua boca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Glória a Deus. Glória, glória. Oh, glória a Deus. Ele está aqui, irmãos. Continua adorando, continua pedindo. Ah, Senhor, batiza com teu Espírito, ó Pai. Renova as forças dessa mulher. Renova as forças desse homem. Renova as forças desse adolescente. Vai, Espírito Santo. Raga sobre de camanaga supria, rimini comando sobre pecai, e comando sobre pecai tibene, e me camandaga supria. Que ele não vá para casa da maneira que ele chegou, que ele vá para casa cheio do Espírito Santo. Chofa sobre Ica mando que me anjo sobre. Tira agora, Jesus. Tira agora da mente desse jovem esse sentimento de morte, esse sentimento que perdeu, esse sentimento, ó Pai, que faz com que não sinta prazer de estar na tua casa, Senhor. Tira agora, Senhor, e dá alegria. Alegria, alegria da salvação, alegria da salvação, seja derramado na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus. Espírito Santo, ai choque me amande que, e me anchocope de camassúpia, laço de morte seja quebrado agora.
receba vida, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não sei o que ele viu. Ocupe os vossos assentos. Não entendo por que me amou. Oh, glória a Deus. Eu não sou o que devia ser. Aleluia! Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno. Sou pequeno, ele Ele tão tão grande é. Eu sou falho, Eu sou falho, mas Ele é fiel. O que eu merecia era morrer. O que Ele me deu? Tem alguma pessoa que quer aceitar Jesus? Tem alguém perto de você que ainda não é crente? Convide essa pessoa para vir. Venha em nome de Jesus. A primeira pessoa, você adora e traz essa pessoa para Jesus. Venha, venha. A primeira pessoa para Jesus, onde é que está? Venha em nome de Jesus. O que é que Ele viu em mim? O que é que Ele viu em você? Porque Ele amou. Mesmo assim Ele me abraçou. Oh, glória, glória a Ele nesta noite. Nós já vamos concluir. Adore a Ele nesta noite. Se deixe derramar na presença dele. Mais uma coisa, todo que eu tenho, tudo que eu aleluia! Amém! Foi Ele, é Ele que nos deu. Meus irmãos, estamos chegando ao término, já com saudade desse trabalho abençoado. Como disse, 10 polos aconteceram este evento, para a glória de Deus, todos eles bem cooperados e cheio da graça e do poder e da unção de Deus. Quero trazer minhas palavras de agradecimento neste momento ao nosso querido pastor presidente, primeiro ao nosso Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Ao nosso Deus tributamos toda a glória e toda a honra e todo o louvor. Também ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton, que nos incentiva e nos orienta a realizar este evento, que não só aqui em Salgueiro, mas em todo o estado de Pernambuco está acontecendo, até dentro da unidade prisional, este evento está acontecendo, Jesus salvando, Jesus batizando, Jesus libertando, isto é o Evangelho, isso é poder de Deus. Então somos gratos a Deus por este evento acontecendo, pela vida dos companheiros, os presbíteros,
os que estão presentes, outros que estão escalados, outros que estão em suas congregações, onde está sendo polo deste evento, aos diáconos, dirigentes de congregação, temos aqui vários que aqui estão, as direções de campanha evangelizadora, as direções de círculo de oração, a nossa gratidão às servas de Deus, também a supervisão das campanhas evangelizadoras em Mocidade, diácono, nosso irmão Israel, e o diácono Carlos. Israel parece estar trabalhando agora à noite, mas Carlos parece estar por aí, está ali, Deus abençoe. Os servos de Deus que estiveram trabalhando para que, juntamente com a equipe, que esse trabalho não é só, é um trabalho de equipe. Quero agradecer à equipe de mídia, a todos que compõem a mídia, aos músicos que fizeram todo esforço para trazer os equipamentos para que estivessem nesta nova modalidade, né, que tivemos que transferir aqui, uma coisa assim, bem rápida, de súbita, mas deu certo para a glória de Deus. Quantos estão agradecidos a Deus por este evento? Diga glória a Deus. A minha gratidão também aos preletores que estiveram nos polos, né, trazendo a palavra, ministrando. Aqui tem vários deles que estão, nosso irmão Fábio, irmão diácono, me ajuda aí, os senhores, os diáconos lá atrás, os dois, Otoniel e Márcio, muito bem, meu Deus, tem uma voz vindo de lá, me ajudem. E os demais outros preletores que não estão aqui, que foi de bênção para a glória de Deus. Deus abençoe. Também, meus irmãos, eu quero trazer minha palavra de agradecimento ao nosso querido e amado irmão Manuel, que fez possível o deslocamento dos irmãos, cedendo os ônibus para que viesse transportar os irmãos das diversas localidades e polos, para que estivessem cultuando, adorando a Deus, participando deste evento. Então, minha palavra de gratidão ao nosso irmão Manuel, porque esteve cedendo os seus ônibus com seus profissionais para transportar os servos de Deus. Não sei se eu estou... A equipe, bem lembrado pelo presbítero, equipe de recepção. Deus abençoe a equipe de recepção que, durante todo o período, esteve fazendo um bom trabalho, que o Senhor recompensa. Viu, irmão Joabe, né? A alegria que ele dá, a saudação, a pessoa tem que voltar outra vez, porque fica contente. A equipe de cantina, as nossas irmãs da cantina, a irmã Laodiceia, juntamente com a irmã Dona Tila, e as irmãs que estão lá, irmã Arlete, com mais quem? Irmã Marivânia e toda a equipe que lá está. Deus recompensa esta equipe. Aproveitando, falando de cantina, na saída não deixe de abençoar e ser abençoado ali na cantina, que está uma bênção para a glória de Deus. Já está orado. Diga amém.